Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo. Gente, tá tão frio aqui em São Paulo, mas tá tão frio, tão frio, tão frio que vocês não têm ideia do frio que tá aqui. E eu tô com uma maquiagem super colorida, ó, muito colorida, né? Um batom até laranja. Porque hoje, lá na Noemi, a gente já tá trabalhando em cima das tendências de primavera, né? Então a gente teve que, para poder fazer o nosso editorial lá, a gente teve que fazer maquiagens pra primavera, tal, e as tendências que vão ser. E aí eu fiz essa daqui em mim, tá vendo? E aí eu não quis tirar pra gravar o vídeo, já que eu tô maquiada mesmo, eu quis gravar. E aí, gente, eu tô aqui então hoje pra gente falar de pincéis, né, como eu tinha prometido. Hoje nós vamos falar sobre pincéis de maquiagem, tá? Quais que eu devo ter, quais que eu preciso, os mais importantes, os que não podem faltar. Então a gente vai falar sobre isso hoje, eu espero que vocês gostem, tá? Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui uns que eu tenho. Ai, caiu tudo. Assim. Só pra vocês entenderem o que eu vou falar. Gente, pincel é muito importante na maquiagem, eu sempre falo isso. Por quê? Porque ele dá um acabamento todo clean, assim, na maquiagem. É ele que é responsável pelo efeito bonito mesmo da maquiagem. Então é importante a gente ter bons pincéis, tá? Principalmente pra quem trabalha com maquiagem. É importante você ter uma variedade muito boa de pincéis. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho. Apesar que tá ali, alguns eu vou mostrar. Eu tenho aqui esse daqui, o roxinho, que vocês já conhecem, que é o de 16, tá? Eu tenho o rosa, que é o de 20, que é aquele rosinha com branco. Eu tenho esse daqui, da Macrylan, que é de 12, preto. E eu tenho esse daqui, de 32 pincéis. Deixa eu pegar aqui, gente, que caiu. Bom, gente, primeiro, pra quem pergunta, Priscila, eu tô começando agora, qual que você me indica pra ter? Gente, eu particularmente gosto do roxo, do kit roxo de 16, que é esse daqui, ó. Eu gosto muito desse kit aqui, por quê? Porque eu acho ele muito firme, ele é assim, ó. Ó, eu acho que o tamanho do cabo dele é ideal e eu gosto dele aqui pra trabalhar, sabe? Porque ele é muito bom, esse pincelzinho aqui, o roxinho. Então, entre você escolher o rosa, que eu acho muito assim, molinho. Eu particularmente não gosto de trabalhar com rosa, eu acho ele muito mole, muito mole. Ele é bom, pra falar a verdade, o que eu uso mesmo do rosa é esse daqui, ó, que é o de esfumar, que é bom porque ele é bem macio, então eu uso ele bastante. Mas os outros, assim, eu acho muito molinho pra trabalhar. Então, entre o roxo de 16 e o de 20, rosa, eu indico pra você comprar o de 16. Você vai ter 16 pincéis, todos usáveis, todos com as suas finalidades e muito bons. E tem tudo, tem de sombra, tem de blush, tem chanfrado, tem tudo. Então, eu super indico pra vocês. Então, gente, ó, vamos começar falando dos pincéis de pó, que são esses aqui, ó. Esses aqui são os pincéis de pó. O pincel de pó, ele é mais gordinho, tá vendo, ó? Mais gordinho e macio, tá? Esse é o do kit de 32, esse é o do kit roxo, esse é o do kit preto e esse daqui é o do kit rosa com branco. Então, esses aqui, gente, são os pincéis de pó. Ele é legal você trabalhar com ele pra poder aplicar o pó e dar um acabamento legal, principalmente se for pó mineral, aquele soltinho, sabe? É ideal pra trabalhar. Então, esses aqui são os pincéis de pó, tá? Que é muito importante. Depois, a gente tem os pincéis de blush. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá faltando... Ah, tá aqui. Blush. E eu acho que tinha até outro que eu não trouxe pra cá,
que eu deixei. Mas enfim. Esses aqui são os de blush, tá vendo, ó? Tem esse daqui que é redondinho. Tem esse daqui que ele é retinho aqui, que ele dá meio que uma imitada no Duo Fiber. Ó, esse daqui também é redondinho. Esse daqui é meio chanfradinho, ele é ideal para poder fazer o contorno, tá? Do rosto. Então ele é chanfrado e aqui tem o roxinho chanfradinho também, que tem aquela leve subidinha aqui. Então esses são os pincéis de blushes, tá? Aí depois a gente tem o pincel. Deixa eu procurar aqui. Gente, eu tenho tanto pincel espalhado que vocês não têm ideia. Só que como eu deixei aqui os mais importantes, aí já viu, né? Ó, tem esses dois aqui também de blush. Ó. Ó. Tá? Esses dois aqui. Bom, gente, eu tenho esse daqui, ó, que é o Duo Fiber, que é um pincel que eu gosto de trabalhar com ele aplicando base. Ah, tá aqui, achei que eu queria. Vamos lá, que a gente vai falar de base. Então, ó, esses aqui são pincéis, ó, Duo Fiber, que ele é fundamental. Eu indico ele muito pra você ter uma... ele te dá um acabamento com a base líquida muito boa. Então eu super indico ter. É um pincel que vale a pena ter. Ele não vem geralmente nos kits. Geralmente não, ele não vem nos kits. Então você compra separado. Ele é muito bom, gente. Ele dá um acabamento super perfeito, bem natural, pra quando a gente vai usar a base líquida, tá? Então, ó, eu tenho esse daqui, esse e esse. Esses três aqui são os chanfrados, né? Que eu não abro mão de ter. Realmente eles são importantes. Aí tem esse daqui que ele meio que imita um kabuki, tá? Ele não é Duo Fiber, mas ele dá um acabamento de pó muito bom. Então ele é super macio. E depois que você passa o pó, pra fazer o acabamento com ele, é perfeito. Eu indico. E temos também esse tipo de pincel de base, ó, tá vendo? Que ele é achatadinho e ele é de cerdas sintéticas, né? Por que cerda sintética? Porque se a gente pega o de cerda natural, ele acaba chupando o produto e que não é o objetivo. Você acaba usando mais e desperdiçando mais produto. Então, geralmente os pincéis de base são pincéis com cerda sintética, justamente por isso, para ele não absorver na cerda a base. Que é esse daqui, ó, pra você poder aplicar. Então, esses dois aqui, assim, achatadinhos, são os de base. Aí, gente, eu tenho esse pincel aqui, ó, tá? Que ele é um pincel de aplicar máscara para limpeza de pele. Então, quando eu faço limpeza de pele, eu preciso aplicar uma máscara, que é a de argila, que eu uso bastante. Então, eu uso esse pincel aqui, ó. Também ele é de cerda sintética, tá? Aí agora a gente vai para os pincéis de sombras. Vamos lá. Tem bastante opções de pincel de sombra. E tem que ter uma variedade muito grande mesmo, porque a gente que trabalha, às vezes não dá tempo de você limpar entre uma maquiagem e outra, então tem que ter uma variedade muito grande. Eu vou mostrar esses aqui pra vocês, tá? São os tipos de pincéis de sombra. Tem esses aqui que são achatadinhos, tá? Ó, tá vendo o que eu falo? O do Kit Rosa eu acho ele muito molinho pra você aplicar. Eu particularmente não gosto de trabalhar muito com ele, não. Então esses aqui são os pincéis de sombra. Aí você vê a necessidade do canto do seu olho. Conforme você vai aplicando e vai utilizando. Não adianta falar, olha, esse daqui você coloca no canto lacrimal, esse daqui na pálpebra móvel. É você que vai sentir a necessidade conforme você vai fazendo a sua maquiagem, tá? Então, você que vai medir o tamanho do seu olho e vai ver o tamanho de pincel que você vai usar, tá? Mas são variados os modelos que a gente tem de pincéis de sombra. Tem esse daqui que é o esponjinha, tá? Tem esse daqui, ó, que é da Avon, que eu gosto bastante. Ele é muito bom pra esfumar, esse aqui da Avon. Bem macio, eu gosto muito de trabalhar com ele, tá? Então, olha, tem esse daqui de esfumar também, que é do kit de 32, que ele é perfeito. Eu acho ele muito bom,
pra poder esfumar. Esse daqui, que é do kit rosa, que eu já mostrei pra vocês, que ele é redondinho aqui e muito macio pra poder esfumar aqui o côncavo. Este daqui, que é o caneta, que eu gosto dele, pra quê? Pra fazer aqui, ó, o desenho da profundidade do côncavo. Então, depois que eu faço minha maquiagem, eu quero colocar aqui os tons mais escuros pra dar profundidade. Então, ó, ele encaixa muito certinho aqui, ó, pra você fazer esse pedaço aqui. Eu gosto muito desse pincel caneta, acho ele super usável. Aí tem, gente, os chanfradinhos, que serve pra quê? Pra gente delinear aqui na pálpebra superior. E na pálpebra inferior também ele é ideal para fazer esse tipo de delineado. E também você pode desenhar o côncavo com ele, né? Para quem tem dificuldade de fazer esse cantinho aqui, ele é perfeito para você trabalhar. Então o chanfrado também tem essa utilidade. Aí, ó, chanfrado. Chanfrado. Tá vendo? Eu tenho bastante chanfrado, ó, chanfrado. Esses aqui são os chanfrados, tá? Aí, gente, tem também esses aqui que são os lequinhos, ó. Ó, tá vendo? Que é aquela famosa vassourinha que a gente tira as que caem. Essas daqui, particularmente, elas são bem fininhas, né? Mas ela dá um resultado, sim. Quando cai aquela sombra sobre a pele, aí você vem assim com o vassourinha e você tira tudo. Então ele é bem útil também. E tem este daqui, que ó, ele é bem grandão. Ó, ele é um leque bem grandão, bem fofinho. Esse daqui, ele é de fazer contorno do rosto. Esse daqui não tem nos kits normais aí que vocês compram, mas ele tem uma utilidade muito grande para fazer contorno, sabe? Além dele já fazer o contorno do rosto, por ele ser muito macio, você já esfuma com ele. Fica muito bonito o acabamento que esse daqui dá. Eu gosto bastante e eu sempre guardo ele aqui dentro do plastiquinho pra gente não ter problema de estragar, tá? Então ele é muito bom. Aí, gente, pincel de esfumar também que eu gosto bastante são esses aqui, ó. Ó. São maravilhosos. Esse daqui também eu gosto. Ele é achatadinho, mas eu gosto de esfumar com ele porque eu acho ele firme. E aqui na sobrancelha, aqui quando a gente aplica o iluminador, ele é ótimo. Ele é muito bom. Então eu também gosto dele. Aí a gente tem aqueles de sobrancelha, né? Ó. São esses aqui. Que a gente usa muito pra poder fazer o modelo aqui da nossa sobrancelha. Então é ideal, precisa ter também, faz a diferença, tá? E aí tem os pincéis de boca, gente. Ó. Os pincéis de boca. Que são assim. Tem assim também, que é pra fazer o contorno, assim. Ó. Pincéis de boca, que também é importante. Mas agora eu vou falar pra vocês o que não pode faltar, o kit básico que você precisa ter pra sua maquiagem, tá? Então a gente precisa ter um de boca, um pra poder fazer aqui a pálpebra móvel, cadê? Que eu coloquei aqui de esfumar. Um muito bom para poder esfumar, tá? Um chanfrado. Um para pó. Um para base. E o indispensável Duo Fiber, tá? E os pincéis de sombra. O esponjinha, que é sempre bom você ter um. E o canetinha. Eu não sei aonde eu coloquei nesse exato momento, mas aquele pincel canetinha que eu mostrei pra vocês. Então esse é um kit básico que a gente precisa ter sempre pra poder fazer a nossa maquiagem. Falar de pincel é uma coisa muito particular, porque cada um vai sentindo a necessidade de usar. Eu já mostrei pra vocês que é possível improvisar até com o dedo,
né, se for o caso. Então, assim, profissionalmente, o uso de pincel é indispensável. E um pincel de qualidade, ele dá um acabamento muito melhor na sua maquiagem, tá bom? Os meus pincéis são lá da emporiodasdivas.com.br e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha, assim, que talvez vocês tenham esclarecido um pouco mais com relação ao uso dos pincéis. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos os seguidores, a todo mundo aí que me segue, tá bom? E logo eu volto. Quem sabe eu não faço esse look aqui, ó. Se vocês gostarem, eu acho que eu posso fazer pra vocês esse look aqui, que é uma tendência pra primavera. Então, não esquece de dar o seu joinha. Vou deixar aqui embaixo o meu blog, o site, pra vocês visitarem. Fiquem ligadinhas, que vão vir muitas novidades por aí, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!